No vídeo de hoje eu quero falar sobre o pastor Mirim, de apenas 15 anos, que os pais foram à delegacia, né? Devido a ameaças que ele sofreu por conta de toda a repercussão que tem ocorrido em relação às suas pregações bastante polêmicas, onde ele basicamente promete curas milagrosas, né? E ao mesmo tempo faz apelos bastante incisivos ali em relação a doações de dinheiro. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que quando se trata da fé especificamente, é algo que eu tomo muito cuidado para abordar o assunto, né? Porque são grandes mistérios e coisas que muitas vezes na nossa mente não fazem sentido, mas acabam operando dentro de um plano maior e acaba realmente trazendo benefícios a pessoas, mesmo que venha de fontes que na nossa mente consciente, na nossa mente racional, pareça não ter sentido, tá? E é o caso para a maioria quando vê realmente o pastor Mirim em ação, né? Primeiramente, também é importante ressaltar que diversos jornais, artigos científicos, cientistas têm feito estudos que comprovam os benefícios da fé para o corpo, mente e coração, tá? Como esse daqui que saiu no estado de Minas, que cita uma entrevista aqui com o pastor Antônio Júnior, né? Mas também essa outra do jornal Guia-me, Ciência comprova os benefícios da fé na saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a fé exerce impactos positivos na saúde física e emocional. Esse parágrafo aqui é interessante. Estudos científicos comprovam que ter fé pode proporcionar força, conforto e até mesmo auxiliar na cura das dores físicas e emocionais. Então parece haver uma conexão entre o nosso corpo com a nossa mente, especialmente essa capacidade, essa faculdade que nós temos dentro de nós, que pode estar relacionada à mente enquanto que cérebro, e nós vamos discutir isso, mas também uma relação possível até com a nossa vida pulsante que sai do coração. Então é algo bem profundo que eu vou tentar abordar esse tema da melhor forma possível. E os resultados de pesquisas científicas nesse sentido, segundo a matéria, vão desde a redução da depressão até fenômenos inexplicáveis, que acabam classificados como milagres, e têm contribuído para que a eficácia da crença em um poder superior seja cada vez mais aceita. Então, existe um fator científico aí, onde as pessoas realmente colocam em prática aquilo que Jesus disse lá atrás, né? A sua fé te curou. Então, isso acontece, tá? Isso quem tem contato com a fé, com pessoas que frequentam igrejas, né? Círculos religiosos, sabe que, de fato, a fé em muitos casos, cura doenças, move montanhas, pessoas acabam deixando vícios, deixando hábitos negativos, tem uma transformação, né, e tornam a sua vida melhor por conta disso. Mas quando nós vemos, muitas vezes, pregações, né, onde nós vemos um garoto de apenas 15 anos, que se diz, né, se declara profeta, fazendo pregações que são bastante impactantes, levando, de fato, muitas pessoas a ficarem até um tanto quanto escandalizadas, né, com isso, isso traz questionamentos que a gente deve fazer. E eu vou tentar te trazer um pouco de clareza quanto a isso. Vai ser um daqueles vídeos do tipo, deixa que eu penso por você. Não que você não seja capaz de pensar, mas eu quero te ajudar nesse processo. Tendo em vista, especialmente, que o QI médio dos brasileiros, e eu sei que não é o caso de quem assiste esse canal, né? Provavelmente quem assiste esse canal tem um QI mais elevado, porque te obriga a pensar, basicamente, né? Então, mas também tem pessoas com QI inferior, né? Que acompanham tanto esse canal quanto a internet como um todo, né? Especialmente os vídeos de TikTok com dancinha, com QI entre 83 e 87 pontos, o que é bem baixo, na verdade. Isso ajuda a explicar um pouco, não totalmente, mas um pouco, fenômenos como o pastor Mirim, trazendo aqui um versículo bíblico de Mateus 18 que fala duas coisas aqui que a gente tem que pensar, né? Em verdade, disse Jesus, né? Vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então é preciso se tornar humilde, como um menino,
para ser o maior no reino. Não necessariamente que ele esteja falando deste menino especificamente, né? Mas de crianças de modo geral. Por outro lado, aqui no verso 6 diz: qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, pessoas, né, que têm fé, novos na fé, enfim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, essa questão da escandalização, né, ou seja, atitudes que fazem as pessoas torcerem o nariz para a fé, pessoas que olham para isso e perdem a fé, né, faz as pessoas perderem a fé, basicamente. Isso é o ato de escandalizar, né, que Cristo disse, que Cristo falou a respeito. Então, muitas vezes a gente vê isso, não somente nesse pastor, né, mas muitas vezes a gente vê isso em pastores de modo geral, quando fazem mau uso, ou mesmo líderes religiosos de qualquer linha específica, quando fazem mau uso da sua posição como um guia naquela religião e acabam levando muitas pessoas a pecarem. Isso é escandalizar. Complementando aqui, na Bíblia, escandalizar ou fazer tropeçar refere-se a causar a queda espiritual de alguém, levando-a a pecar ou a se afastar de Deus. É uma forma de induzir ao pecado, seja por exemplo, palavras ou ações. Agora, voltando à questão do cérebro, aí eu quero entrar naquela questão que é, de certa forma, até um mito já hoje em dia, né? O lado esquerdo e o direito do cérebro. Existe um certo mito científico de que um lado do cérebro, basicamente o lado direito do cérebro, é responsável pela criatividade e pelas emoções, enquanto que o lado esquerdo do cérebro é responsável pela lógica, pela razão. Então, um lado seria criatividade e emoções, o outro seria matemática, por exemplo, né? E razão, raciocínio lógico. Isso não é bem verdade. Hoje a ciência já sabe que, na verdade, os dois lados estão interconectados por cerca de 200 milhões de conexões nervosas na forma de fibras nervosas, né? Especialmente nessa estrutura central aqui que se chama o corpo caloso do cérebro, tá? Então, o cérebro, basicamente, ele possui esse corpo caloso que tem 200 milhões de fibras nervosas que fazem a conexão de um lado ao outro do cérebro. Mas sabendo disso, eu vou utilizar como exemplo essa questão do lado direito e esquerdo do cérebro, porque de fato a ciência sabe que, dependendo do que você está fazendo, certa área do seu cérebro tem mais atividade do que outras. Então é como se acendesse uma parte ali e fosse detectada aquela parte, porque está usando mais. Se você detectar e mapear, né, no caso, a atividade cerebral. Então aqui eu vou colocar um cérebro dividido no meio, né? Então, lado direito, lado esquerdo. Eu vou pegar esse exemplo como uma linha de raciocínio apenas, tá? Vou colocar ele de frente agora para nós aqui, tá? Então aqui como se eu estivesse vendo o cérebro de frente para facilitar o exemplo. A gente tem um brasileiro com QI médio de 85, né? Entre 83 e 87. Então QI médio de 85 é muito pouco, tá? Isso aqui não é um problema sem solução. Por exemplo, estudos indicam que sim, é possível aumentar o QI gradualmente com o tempo por meio de atividades mentais e físicas, como, por exemplo, jogos mentais, prática de exercícios físicos, tocar instrumentos musicais, ler, principalmente, né, leitura, e dormir bem, enfim, são atividades que estimulam o cérebro. Então, é possível evoluir o cérebro. Então, o Brasil tem jeito, né? É só investir na educação, principalmente, e em atividades produtivas. Então aqui a gente tem os dois lados do cérebro. Vamos pegar esse lado aqui, então, seria o lado esquerdo, o lado da razão, né? Lógica. E o lado direito, o lado da emoção, tá? Para a gente entender o fenômeno do pastor ali, pastor Mirim. Bom, aqui, ó, como eu falei, os lados são interconectados, eu só estou pegando como exemplo, mas de fato, dependendo do que você está fazendo e como você está se relacionando com a sua mente, como a sua mente está agindo, uma certa parte do seu cérebro vai agir
com mais intensidade do que outra. Então eu vou pegar esse exemplo antigo, um mito que muito provavelmente veio da Sociedade Antropológica de Paris e surgiu em 1865, esse negócio de lado esquerdo e direito do cérebro, por conta de uma palestra do médico francês Paul Broca, que falava em hemisfério esquerdo e hemisfério direito, fazendo essa associação. Ainda que hoje isso não seja necessariamente certeza, né, algo certo, 100% seguro, eu vou utilizar como exemplo, tá? Então, razão, emoção. Quando o pastor Mirim aqui fala com a população, né? Tá aqui o pastor Mirim. Ele vai utilizar uma linguagem que evidentemente não vai pegar a razão, vai pegar só a emoção. Perfeito? Simplesmente porque a maior parte das pessoas que se deixa levar por essas ideias, por esse tipo de afirmação, geralmente tem um QI baixo. Geralmente não são pessoas com QI elevado que fazem parte desse tipo de manifestação religiosa. Tá? Uma pessoa que tem, evidentemente, um pouco mais de noção racional, ela vai exigir, mesmo a pessoa sendo evangélica e frequentando cultos similares, ela precisa de uma pregação que trabalhe aquilo que o apóstolo Paulo chamou de culto racional. Tá? Que é algo que te ajuda a fundamentar, solidificar a sua fé por meio da razão. Isso é importante, fundamentar a fé por meio da razão. Porém, só a razão, ela não resolve. A relação com o espiritual, com o transcendente, ela exige o racional e o emocional. Ela exige a lógica e a criatividade, tá? Porque tudo isso faz parte do processo transcendente, né? Que conduz ali a uma elevação do ponto de vista espiritual e está relacionado a algo que não é nem a razão e nem a emoção. Porque razão e emoção são aspectos que fazem parte, no caso, pura e simplesmente da mente, tá? São aspectos da alma. E existe uma conexão que está dentro de nós, que é um grande mistério ainda em que local ela se encontra, se é no cérebro, se é no coração, tá? É algo que pode ser até externo ao corpo humano, né? Existem estudos que apontam que a consciência ela pode estar até mesmo fora do corpo. Não vou me ater nisso agora, porque eu vou ter que achar o estudo, mas em outro momento eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas seria a fé, né? A fé, vamos pegar aqui o exemplo como simbolizar pelo coração. Então, a fé, no caso, ela vai, e vamos pegar aqui o transcendente, tá? Transcendente. Então, o que vai te conectar ao transcendente, ao sagrado, que vai fazer aquilo que é a função real da verdadeira religião, que é o que significa o religare, né? O religare, que faz a conexão entre o indivíduo físico e o transcendente, aquilo que está além do cosmos, além dessa realidade de fato, é a fé. E essa fé, ela vai ter mais força quando ela for potencializada por esses dois fatores aqui, razão e emoção. Tá? Então, evidentemente que a pessoa que ela tem um exercício completo da fé e vai chegar a um grau de transcendência realmente por meio dessa fé, a fé vai conduzir ao transcendente, ela precisa ter uma base de razão, ela precisa ter uma base também criativa, de emoção, que esteja tudo alinhado a essa força que conecta o ser espiritual ao transcendente, ou seja, o homem a Deus, basicamente. Então, na minha concepção, na minha visão, esse tipo de prática que a gente tem quando, não apenas o pastor Mirim, né, mas de modo geral, líderes utilizam esse tipo de artifícios, né, somente no emocional do indivíduo, né, pegando muito o emocional do indivíduo, isso coloca os indivíduos em uma situação de vulnerabilidade. Eles até possuem uma elevação, até ajuda no processo da pessoa ativar a sua fé, mas com o tempo isso leva
se a pessoa não evoluir e não começar a trabalhar também o racional, né, o culto racional lá que o apóstolo Paulo falou, né, não entrar em uma conexão com o transcendente, não elevar a sua consciência de todo esse processo, não entender todo esse processo, em algum momento isso vai levar à morte espiritual. A pessoa ela não vai mais ter a fé. Então, é quase como fosse um fogo de palha se a pessoa ficar presa a esse tipo de manifestação. Não estou aqui fazendo juízo de valor, dizendo que é válido ou não é válido, porque eu não sou juiz, basicamente. Olhando, é claro que eu não simpatizo com esse tipo de ação. Não é nem pelo fator profético, não é nem pelo fator dele estar lá e fazer aquele show, né, digamos assim, de manifestações espirituais, aquela exibição ali de supostas manifestações espirituais, né, vamos colocar assim. Não é nem isso que eu vejo como sendo o problema, né? O problema é associar isso sempre ao fator dinheiro, como se caso a pessoa não desse muito dinheiro ali, não colocasse a sua fé associada ao dinheiro, esse milagre não aconteceria. Então, esse tipo de coisa é muito complicado, é muito ruim para o corpo de Cristo, que deveria ser essencialmente transcendente, tá? Transcendente. Então, nesse meio especificamente, né, que a gente pode colocar aqui o neopentecostalismo, né, vamos dizer assim, a gente perde muito a noção de transcendente. As pessoas elas transferem a sua responsabilidade transcendente para uma figura como essa. E isso é muito perigoso, porque você pode levar as pessoas a se colocarem debaixo. Não estou dizendo que é o caso aqui, mas em muitos casos em lobos em pele de ovelha. E lá atrás, na história da igreja, é importante citar, né, teve um processo. No Ocidente, a igreja era a igreja católica, né, igreja católica somente. Aí acontece a ruptura e vem a reforma protestante, tá? Aqui há uma divisão na igreja, ok? Então ela se torna duas. Na verdade, duas não, né? Porque a protestante acaba se ramificando em inúmeras igrejas, mas de modo geral a gente pode dizer que se tornaram duas, né? Só que a igreja católica é centralizada e a protestante é completamente descentralizada. Paralelo a isso, já vinha ocorrendo um movimento que vinha de muito tempo atrás, bem de antes disso, né? Que você tinha ali a sociedade secreta, né? Vamos colocar assim, vamos lá, deixa eu arrumar certinho, aí, o olho. Bom, e ela vinha num processo de tentar tirar esse poder aqui. Quando há essa ruptura aqui, basicamente, a sociedade secreta ela já vinha tentando se infiltrar na igreja católica, tá? Basicamente, há bastante tempo. E quando há essa ruptura, aqui é uma linha do tempo, tá? Vamos colocar aqui linha do tempo, tá? Essa flecha aqui para frente. Ela vinha tentando se infiltrar. Quando há essa ruptura aqui, ela basicamente ela se infiltra com força nesse movimento aqui. Ela participa, mas principalmente ela se infiltra com força mesmo, a ponto de assumir diversas congregações protestantes que são hoje organizadas por membros dessa sociedade secreta aqui. E o processo de infiltração continua na católica. Então, quando fenômenos escandalizantes começam a acontecer, basicamente, aos montes, eu vejo isso como um processo que vai levar lá na frente à perseguição. Porque isso promove a divisão interna, isso promove uma situação de indignação da sociedade em relação aos líderes religiosos, isso promove uma ausência de transcendente, ou seja, cria-se uma espécie de, dentro da própria igreja, não que não tenham pessoas ali com fé, tem muito, né, basicamente, mas começa a surgir ali dentro um movimento que é um corpo estranho dentro da igreja, né? É quase como que uma falsa igreja,
Isso promove um pano de fundo que lá na frente vai levar à perseguição. Percebe? Então, essa falsa igreja, basicamente, ela vai produzir, através de toda essa ação aqui das sociedades secretas, enfim, ela vai produzir a apostasia, que é justamente a falta de fé, a ausência de fé. Então, uma responsabilidade que deve existir no meio daquelas pessoas que têm fé, no meio cristão, especialmente, né? É uma responsabilidade, de fato, com a fé dos indivíduos e entender que isso é algo sério. Deve-se respeitar a mente humana, deve-se trabalhar tanto o emocional quanto o lado lógico. Deixa eu tirar aqui a sociedade secreta, que ela também não tem problema se ela deixar de existir. Seria até bom, na verdade. Tá? Então, a lógica, ela é importante, a emoção, ela é importante, a razão, ela é importante, a criatividade é importante. Tudo isso vai formar um ser humano inteiro, um ser humano integral, completo. E é esse o ser humano completo, que vai, evidentemente, conseguir compreender e alcançar o transcendente. Perfeito? É isso que eu queria passar nesse vídeo aqui. Você vê que é uma análise que eu estou fazendo não para crucificar a figura, porque na verdade esse garoto, esse pastor mirim, ele é mais um produto desse meio que eu citei aqui, todo o processo, né, que vem ocorrendo ao longo da história, esse processo histórico das revoluções, das sociedades secretas, né, atuando. Ele é mais um produto dessa forma de cristianismo que vai se distanciando do transcendente. Ele não é a causa, ele não é o motivo de culpa disso. Ao meu ver, ele é mais um subproduto, porque igual a ele, ou da mesma forma, muito parecido com ele, existem milhares aí pelo Brasil. Eu digo assim, não estou falando do cara ser neopentecostal, por favor. Não estou falando da pessoa ter lá manifestações espirituais. Quanto a isso, eu respeito. Tá? Não vou falar porque a pessoa orou em línguas estranhas, eu não vou nem entrar nesse debate. Eu acho que cada um é livre para ter as suas manifestações, mesmo que em alguns aspectos eu possa achar exageradas, eu possa não entender da mesma forma, não concordar, mas as pessoas são livres para isso. Não é esse o problema. O problema é a associação ao dinheiro, basicamente. Então a sua fé está vinculada ao quanto você dá de dinheiro. Né? A quanto você faz ali em um ato específico, né, de você doar lá 10 mil, 100 mil reais, e isso é um problema, porque, veja, não que Deus não possa operar dessa forma. A gente tem lá em Atos, no Novo Testamento, né, que no início da conversão as pessoas davam tudo o que tinham para os apóstolos, que eram os discípulos de Jesus, né, que começaram a igreja. Ok, isso era um processo onde as pessoas passavam a viver em comunidade, e também está escrito que não havia entre eles um sequer que passasse necessidade. Então havia uma distribuição justa, não era simplesmente o venha a nós, né? Todo mundo dava tudo que tinha e pronto. Não. Por outro lado, os pastores ali, que eram os próprios apóstolos, né, e os líderes que foram surgindo, eles cuidavam de todos ali para que ninguém passasse necessidade. Então existia essa troca, né? Não era uma coisa como hoje ali, você enriquece o pastor e beleza, Deus te abençoe, Deus vai te dar lá na frente. Não, isso aí isso é meio que uma maracutaia gospel, na verdade, que inventaram. Né? Não deveria ser dessa forma. Agora, evidentemente também que toda comunidade, congregação, etc., ela tem custos, ela tem gastos, e se as pessoas querem congregar e manter ali um local de culto, isso precisa ser pago, né, de alguma forma. Então, nesse sentido, seria muito mais honesto se isso fosse discutido abertamente. Tem os custos da igreja, basicamente, e o restante ali, atos de fé, a pessoa ela colocar o seu dinheiro ali em algo para fazer crescer o corpo de Cristo, né? Isso não é só na igreja evangélica, não. A igreja católica, por exemplo, está enfrentando problemas financeiros aí
para quem não sabe, né, da ordem aí de centenas de milhões de dólares aí que estão em débito, em dívida, basicamente, né? Então, evidentemente que isso já é um outro ponto, mas isso entra naquela questão, onde está o seu coração, está também o seu tesouro, né? Como ensinou o próprio Jesus. Por isso que no passado existiam as ordens monásticas. A pessoa ela queria ter uma vida espiritual, ela se colocava em uma posição de renúncia da vida material, né? Hoje não. Hoje as pessoas elas vão levando a coisa, né? Não é tão simples assim. A pessoa não vai viver num mosteiro. É muito raro isso acontecer. Ainda existe, mas é muito raro. Então a gente precisa discutir essas questões, mas com inteligência, com respeito ao lado espiritual, para que a gente consiga alcançar aí grandes transformações para aqueles que querem, né? Aqueles que não querem vão continuar lá, se alimentando do chamado leitinho, né? O leitinho espiritual, basicamente, que são os princípios elementares do evangelho. E aí acabam caindo naquilo que a Bíblia chama de lobos em pele de cordeiro. Vamos colocar aqui os LPC, os lobos em pele de cordeiro. E os lobos em pele de cordeiro, eles não estão ali, não pense você que eles estão ali só pela grana, que eles foram colocados, inventados só para se dar bem. Claro, tem os malandros ali que querem se dar bem às custas dos crentes mesmo, né? Mas não é só por isso. Não se esqueça, existe um projeto que visa levar a destruição e a perseguição da igreja lá na frente. E para isso, eles têm que criar uma igreja totalmente sem nexo que desperte a raiva da sociedade lá no futuro. E é isso que eles estão fazendo. E não é de hoje. Perfeito, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva aqui no canal. O like é muito importante, faz com que o YouTube divulgue para mais 5 a 10 pessoas, então já deixa o like aí, prega o dedo no like que é importante, tá? Se você quer estudar conosco, saber mais dos nossos projetos, acessa lá sãobrandão.com.br e venha conhecer esse trabalho, ok? Nós temos um trabalho bem interessante aí, que é o do Instituto São Brandão, aqui a gente explica bem. Então acessa o site lá e é isso. Até o próximo vídeo.